a palavra juntamente com toda a igreja. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez nós entramos na Tua presença com ações de graça, Senhor, te louvando e te exaltando por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós também pedimos a Ti nesse momento, que é um momento especial para as nossas vidas, Pai. É o momento da Tua palavra, Senhor. É o momento de reverenciar a Ti, Senhor. É o momento, Senhor, de nós abrirmos os nossos ouvidos e ouvirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Teu Espírito tem para falar conosco, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que de mim eu não tenho nada, Senhor, porque Tu conheces as minhas fraquezas, Tu conheces, ó Deus, os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Todavia, Deus, eu entro na Tua presença pedindo a Tua misericórdia, ou as Tuas misericórdias, Senhor. Deus, fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Revela, Senhor, ao meu coração, revela, Senhor, aos meus irmãos a Tua palavra. E que o Senhor venha enriquecer a cada um de nós e que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar a cada um de nós e fazer, Deus, morada em nosso coração, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Acho que foi da última mensagem que eu preguei, acho que eu falei sobre Daniel. E nós quase que vamos dar continuidade, né, naquilo que nós iniciamos, mas dessa vez nós vamos estar falando sobre Timóteo. Deus tem falado muito ao meu coração em relação à segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Na última mensagem eu tive a oportunidade de falar para vocês que a última carta que ele escreveu, né, ao jovem Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, e é uma carta que nos ensina muito. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com os conselhos do apóstolo Paulo em relação a Timóteo. É uma carta pastoral, mas é uma carta que nos ensina muito, nos traz grandes ensinamentos. Essa carta, Paulo, ele escreveu, ele estava preso em Roma, mais ou menos no ano de número de 67 depois de Cristo. Ele escreveu pouco antes de sua morte. Timóteo estava dirigindo a igreja de Éfeso. E eu comentava essa semana, eu e a Gabi, o quanto que Paulo era organizado, quanto que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Quando ele chama Timóteo para ir visitá-lo na prisão, ele estava prestes a morrer, né? Ele já estava sentenciado à morte. Mas ele queria muito ver Timóteo. E no finzinho da carta, lá no finzinho da carta, no capítulo 4, ele vai falar que ele enviou Tíquico para assumir o lugar de Paulo lá, de Timóteo em Éfeso. E além de ser muito organizado, Paulo conhecia muito bem os seus obreiros, né? Ele conhecia muito bem o perfil de cada obreiro, aonde ele enviava esse, aonde ele enviava, colocava aquele. Isso me deixa maravilhado. Eu aprendo muito com ele. Falando de perfil de pregador, de pastor, não de pregador e sim de pastor, Timóteo, ele não tinha um perfil para cuidar da igreja de Corinto. Ele não tinha. Porque Paulo menciona aqui que ele era um pouco tímido, talvez mais calmo, mais tranquilo, né? Para cuidar da igreja de Corinto, que era uma igreja complicada, uma igreja que trouxe muito problema para o apóstolo Paulo, ele enviou Tito. Tito era mais enérgico, tinha sangue nos olhos, né? Tito resolvia os negócios mais do jeito dele, né? E para a igreja de Creta também, Timóteo também não tinha o perfil, né? Eles tinham vários vícios, né? E ele menciona aqui, eles eram mentirosos, eles tinham tudo quanto é tipo de qualidade negativa, né? Então ele não tinha esse perfil também para cuidar da igreja de Creta, mas Tito tinha.
Então ele fala no início da carta, no capítulo 1, ele fala para Tito assim: olha, eu estou te enviando aí para você pôr em ordem o que está em desordem, né? Então ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem os seus pastores, né? E Timóteo, ele tinha esse perfil. Ele era mais, eu acredito que ele era mais calmo, né? E a última carta que nós temos registrada é a última carta do apóstolo Paulo. A última carta que ele escreveu. E é interessante, é o fim dele, né? O fim em que ele chegou. Preso, numa masmorra, num lugar frio, sozinho. Esse é o fim de um homem de Deus, que lutou, que deu a sua vida pelo Evangelho. Mas o homem que lá em Filipenses ele diz que o morrer era lucro. Ele mencionou que o morrer para ele era lucro. Talvez ele escreveu, não sei, o pastor Caio deve saber melhor do que nós, né? E a carta que ele escreveu aos Filipenses foi a primeira prisão, quando ele relata que ele estava... ele preferia estar com Cristo, mas ele também queria muito estar com os irmãos. O coração dele desejava muito estar com os irmãos. E depois ele fala: eu vou estar com vocês. Então acredito que é na primeira vez que ele foi preso, né? Primeira vez que ele foi preso, só relatando para os irmãos, a título de orientação, de informação. A primeira vez que ele ficou preso, ele teve a sua prisão domiciliar. Ele estava preso, algemado a um guarda pretoriano, da guarda pretoriana. Mas Paulo, ele era um homem que nos surpreende, né? Quando ele vai saudar os irmãos, ele fala assim: a casa do imperador, né? A casa de Nero lá, saúda vocês. Ele menciona todos, né? Porque ele pregava para todos, né? Imagina um guarda sendo trocado não sei quantas horas era trocado, né? A guarda, e ele pregava para todos esses guardas. Acho que ele ganhou todos para Jesus, né? Mas quando esse homem chega nessa carta, ele está relatando os seus últimos dias de vida. Semana passada o pastor Alain falou de Lucas. Foi isso, né, pastor? Ele ainda fez uma brincadeira do apostolado. E nós, no final, a gente ainda deu uma reforçada, brincando, mas falando sério. Que se nem Lucas foi apóstolo, quem sou eu para tentar colocar um título de apóstolo na minha vida? E Paulo era questionado por isso, né? Porque os apóstolos e os outros questionavam porque ele não andou com Jesus. Ele não esteve com Jesus. Só poderia falar que era apóstolo aqueles que andaram com Jesus. Mas no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E Cristo disse para o Senhor, Jesus disse para ele: olha, você vai ver o que é bom me perseguir. Agora você vai sofrer as consequências, né? E ele sofreu. Ele sofreu e sofreu muito. Mas Paulo não só deseja revê-lo, como ele exorta também a Timóteo a ficar firme, a não se esmorecer, para continuar lutando, se esforçando. E isso serve de conselho para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos de perseverar. Nós precisamos de perseverar. As lutas vêm, os problemas vêm, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. No capítulo 3, eu li o capítulo de número 2, nós vamos ler o capítulo de número 3 da segunda carta. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis.
Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Zombarão de Deus e desobedecerão seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos e serão imprudentes e cheios de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. E o apóstolo Paulo aconselha Timóteo: fique longe de gente assim. Então ele traz aqui que nos últimos dias, que nos últimos tempos, ele já pressentindo a sua morte, ele falando para um futuro próximo. Eu não sei mais ou menos quantos anos o apóstolo Paulo tinha, mas eu acredito que mais de 80 ele tinha. Acredito que mais de 80 ele tinha. Bem mais de 80. E Timóteo ainda era jovem ainda, então Timóteo ainda tinha muita coisa para ver, para contemplar. Ele está aconselhando Timóteo, porque tem sido muito difícil para nós pregarmos o Evangelho nos últimos dias. Tem sido muito difícil. São poucos aqueles que verdadeiramente querem ouvir, são poucos que verdadeiramente querem aprender da palavra, são poucos aqueles que querem alimentar da palavra, são poucos aqueles que querem viver uma vida de devoção. Não estou falando da nossa comunidade, estou falando de uma maneira geral. E ele fala desses tempos difíceis e fala que as pessoas amarão mais o dinheiro, serão arrogantes, zombarão de Deus, serão ingratas e profanas, serão religiosas apenas na aparência. E como nós erramos com as aparências? Como nós erramos? Nós olhamos e achamos que é uma coisa, mas não é. Por isso nós nunca devemos julgar, né, pastor, pela aparência. Nós temos exemplo na Bíblia do próprio Samuel, quando foi ordenado por Deus a consagrar o rei Davi. Ele chegou, olhou para os irmãos de Davi, ele olhou para a aparência dos irmãos. E o Senhor então exorta ele, falou: você vê a aparência, eu vejo o coração. Então o Senhor é aquele que conhece a minha vida e conhece a sua vida. Deus é aquele que conhece não só o nosso coração, mas Ele conhece a nossa motivação do nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Então ele chama a atenção e diz: olha, fique longe dessas pessoas. Depois ele menciona um grupo de pessoas. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Ele menciona aqui, ele está se referindo à igreja de Éfeso, do cuidado que Timóteo tem que ter em relação à igreja de Éfeso, porque aqueles que se opunham a ele estavam adentrando, visitando pessoas, estavam pregando um outro evangelho, trazendo uma confusão tremenda na mente das pessoas.
O que nós fazemos aqui, o que nós procuramos fazer é orientar você. Que você tenha um entendimento para que outros não venham trazer confusão na sua mente. Uma vez você aprendendo a palavra, uma vez você conhecendo da palavra, você vai saber discernir aquilo que é e aquilo que não é verdadeiro. Agora, pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm esse discernimento, ele é presa fácil. Qualquer vento de doutrina leva ele. Qualquer vento de doutrina afasta ele da igreja. Agora, quando ele conhece a palavra, ele sabe discernir. Opa, peraí, isso não está escrito na palavra. Eu rejeito esse tipo de ensinamento, porque isso não provém de Deus e nem da palavra. Então a função da comunidade, o que nós fazemos aqui, é ensinar a igreja, e conhecendo mais da palavra, com certeza a igreja se fortalece cada dia mais. E ele estava se referindo a esse grupo de pessoas que estavam infiltrando, e estava levando um outro evangelho. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada, sua fé não é autêntica, contudo não irão muito longe. Um dia alguém verá que são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Esses dois personagens estão se referindo lá no Êxodo, quando Moisés ele foi até a Faraó, e esses eram magos, né? Estavam se opondo àquilo que Deus estava fazendo. Moisés ele fazia uma coisa, eles vinham e se opunham àquilo que Moisés estava fazendo, para mostrar para o Faraó o poder de Deus, que eles tinham que libertar o povo. A partir do versículo de número 10, Paulo faz um apelo a Timóteo. Ele diz assim: mas você sabe muito bem o que eu ensino. Isso me chama a atenção da transparência. Se eu tivesse que colocar um tema nessa mensagem de hoje, eu colocaria a transparência no Evangelho. Porque em momento algum, Paulo iludiu a Timóteo. Olha, você pode seguir fazendo o trabalho, Deus vai te dar vitória. Olha, vai ser bênção todo dia. Deus vai te dar vitória. Você vai ser próspero nessa terra. Você vai ser abençoado nessa terra. Eu creio que você já ouviu isso. Mas ele foi muito transparente com ele. Muito transparente. E ele menciona: você conhece a minha vida. Você sabe muito bem quem sou eu. Quão importante é a igreja nos conhecer. A igreja conhecer a cada um de nós. Conhecer todos aqueles que ministram. Conhecer todos aqueles que ensinam. E como é importante nós mantermos a nossa vida no altar, a nossa vida consagrada ao Senhor. Isso é de suma importância. É de suma importância. Ele diz assim: você sabe como eu vivo, qual é o meu propósito de vida, conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Ou seja, ele se declara ali para Timóteo: você conhece a minha vida, você conhece a minha vida, segue o meu ensino, segue o meu exemplo. Porque haverá dias difíceis. Eu tive bons mestres na minha vida, e eu aprendi muito com esses mestres. Aprendi muito com eles. Aqui o nosso irmão Bruno, neto do pastor Alcino Catita. Eu aprendi muito com o pastor Alcino. Ele me ensinou muito. Eu andava com ele, eu caminhava, o neto, o Maicon também, neto dele aqui.
Eu lembro que no início do meu ministério, como quando eles me separaram ao diaconato, eu ia servir ceia junto com ele. E eu aprendia muito com ele, a forma que ele aconselhava, o amor que ele tinha para com as almas. Pastor Martinelli e tal, Lucas também, aprendi muito. Um pastor extremamente organizado. Sim ou não? Extremamente, eu estou falando, não estou exagerando, ele é extremamente organizado. E a obra de Deus tem que ser organizada, a obra de Deus tem que ter ordem, a obra de Deus tem que ter decência. E eu aprendi com esses mestres. Pastor Alteviro, um homem de uma mente brilhante, conhecedor da palavra, aprendi muito com ele, me inspirou muito a buscar, a conhecer, a aprender, a desejar da palavra. E Paulo está deixando para Timóteo tudo isso, esse legado. Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? Que legado nós vamos deixar para os nossos netos? Que legado nós vamos deixar para aqueles que são mais próximos de nós? Que legado nós vamos deixar? Nós temos que ser perseverantes. A Bíblia chama a atenção dos idosos. Eles nos motivam a estar na igreja. Eles nos motivam a estar na igreja. Porque com toda a sua idade, com toda a sua dificuldade, com toda a sua adversidade, porque cada ano que passa nós vamos envelhecendo, e vai aparecendo uma dor aqui, uma dor ali, mas eles estão firmes na igreja, e isso nos motiva. Isso nos motiva. Quando eu olho para o Zé, eu olho para a Santa, eu olho para o Zelão com 76 anos, né, Zé? Firme. Isso me motiva. Então ele diz, olha, você conhece a minha vida muito bem. E então a transparência no Evangelho, ele diz assim no versículo de número 11, olha, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei, e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam uma vida de devoção em Cristo sofrerão perseguições. Ele diz, eu comentei isso na última mensagem. Isso é a transparência. O Senhor Jesus também, ele não deixou, olha, vai ser mar de rosas. Em momento algum, eu não vejo, durante o ministério de Jesus, eu não vejo ele falando em momento algum, ó, você pode seguir firme aí, olha, vai ser tranquilo. Você pode seguir eu que vai ser tranquilo, não vai ter perseguição, ninguém vai ser crucificado de cabeça para baixo, ninguém vai ter a sua cabeça cortada como a de Paulo, ninguém vai ser jogado num tacho de óleo quente como o apóstolo João e lançado na ilha de Pátimo, não vai. Vai ser tranquilo, vocês podem me seguir que vai ser tranquilo. Não. As raposas, nem as aves do céu. O Filho do Homem não tem nem aonde inclinar sua cabeça. Ele não tem aonde descansar. Ele ensinou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. E que nós deveríamos ter bom ânimo. O apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 10, diz assim: e Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Está atribulado? Deus consola. Está com dificuldade? Deus ajuda. É assim que nós seguimos. É assim que nós caminhamos. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. O Senhor nos consola e nós consolamos aqueles que precisam. E como precisam. E como precisam. Com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. O que nós passamos, as lutas que nós enfrentamos, não dá para comparar com aquilo que Deus preparou para mim e para você. Aquilo que Deus preparou para a igreja. Meu irmão, está difícil, tá, mas existe uma glória maravilhosa que Deus preparou para nós e que nós vamos usufruir dela. Nós vamos usufruir dela. Aguenta mais um pouquinho, suporte como bom soldado de Cristo. Suporte como bom soldado de Cristo. Salmo 34:19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. De todas. Não é de algumas, é de todas. Não é pela metade, é todas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não tem como medir. Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mateus 10:39. Quem achar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então Jesus foi muito transparente com os seus discípulos. Muito transparente. Nós temos que pregar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, não aquele paliativo, que você sai daqui bem, mas amanhã você está ruim de novo. É como uma onda do mar, uma hora você está de um jeito, outra hora você está do outro. Não, você tem Cristo e Ele está com você todos os dias. Verso 14. Você, porém, deve permanecer aquilo que lhe foi ensinado. Fidelidade para com o apóstolo Paulo. Você deve ser fiel. Você deve permanecer fiel. Você não deve desviar o ensino nem para a direita e nem para a esquerda. Eu oro muito. Às terças-feiras nós estamos aqui orando. Senhor, não permita que eu tome decisões contrárias na tua igreja. Não permita que eu tome caminhos contrários. Porque uns querem que você vá para cá, outros querem que você vá para lá. Ah não, tem que dirigir a igreja desse jeito, tem que dirigir assim. Não, a igreja é de Deus, é Ele que nos conduz. Nós temos que fazer a vontade dEle. É a vontade dEle. Estou dizendo que ninguém me dá palpite não, irmãos. Eu estou dizendo que, né? Eu oro para que Deus nos dirija e nos conduza.
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Isso é uma afirmação de Paulo. Olha, toda a Escritura, ela é útil. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso da palavra. Eu preciso da palavra para instruir. Eu preciso ser instruído pela palavra. Nós precisamos ser instruídos pela palavra. E Paulo, como ele é muito bom de conselho, chega a ser rigoroso, a Tito ele diz assim: mas quanto a você, que suas palavras reflitam o ensino verdadeiro, a preocupação que Paulo tem no ensino verdadeiro da palavra. Tito 2:1, Tito 2:7, você mesmo deve ser exemplo da prática de boas novas. Você só não deve pregar, você deve ser exemplo do que você prega. É fácil vir aqui pregar, não é muito difícil. Difícil é viver. É um dos nossos desafios. Não só meu, de todos nós. É o desafio de toda a igreja. É difícil viver nessa era. É muito difícil. Mas eu preciso ser fiel àquele que me alistou. Meu Deus. Eu preciso ser fiel a Ele. Eu preciso enfrentar todos os problemas, mas eu tenho que me manter de cabeça erguida. Eu não posso ser fraco. Eu não posso aceitar qualquer coisa. Não, eu tenho que ser firme. Tito 2,15, ensina essas coisas e encoraja os irmãos a praticá-las. Corrige-os com autoridade. Não deixe que ignore o que você diz. Nós temos que ser fiel. Parte B do versículo de número 14. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Verso de número 15. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Timóteo teve duas inspirações: a sua avó e a sua mãe. Pessoas que incentivaram, pessoas que foram modelo para ele. Paulo apela para essas duas mulheres, que fizeram a diferença na vida de Timóteo. Provavelmente Timóteo não tinha pai, eu não sei. Mas tem uma referência. As referências são boas sim, nós precisamos de buscar. São motivadoras sim. No versículo 16 ele diz que toda a escritura é útil para ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Ela tem poder de mostrar para mim e para você. E ela faz isso. Aonde nós temos que melhorar. Aonde nós temos que mudar. Ela nos mostra. Ela nos ensina. E ela é útil. A palavra de Deus, ela é útil. Se tem uma coisa que não pode sair do nosso coração, é a palavra. Ela é útil no nosso dia a dia. Ela é útil em tudo que nós vamos fazer. Vou fazer um negócio, ela é útil. Tenho que tomar uma decisão, ela é útil. Ela é útil. Olha o que ela nos faz. Ela nos corrige quando erramos. A palavra tem o poder de corrigir a minha vida e a sua vida quando nós erramos.
E nós erramos a todo momento, nós estamos propensos a errar a todo momento, porque nós somos falhos. Mas o importante não é só errar, é reconhecer o nosso erro, é consertar o nosso erro. E ela nos ensina a fazer o que é certo. Ela nos ensina a fazer o que é certo. Olha o poder que a palavra tem. Verso 17. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Aqui ele está colocando todo o povo de Deus. Ela é poderosa para preparar e capacitar a minha vida e a sua vida. Que nós verdadeiramente sejamos capacitados e preparados como povo de Deus. É isso que Deus espera da minha vida, é isso que Deus espera de vocês, de nós. E são conselhos de um velho pastor que está prestes a morrer para um jovem pastor. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nós não podemos deixar de buscar essa palavra e os ensinamentos que ela tem para a nossa vida. Vou reforçar mais uma vez, e vou falar mais uma vez. Eu fico triste quando num culto de ensino tem poucas pessoas aqui. Está deixando de aprender coisas de suma importância. Coisas que você provavelmente vai precisar ou vai precisar futuramente. E nós precisamos de aprender e de buscar. Paulo, ele encerra essa carta no capítulo de número 4, dizendo, a partir do versículo de número 9, por favor, venha assim que puder. É a pressa de ver Timóteo. É a pressa de ver ele. Depois ele fala de Demas, que o abandonou. Pois ama ou amou as coisas dessa vida e foi para Tessalônica. Esse homem, Paulo, foi abandonado. Em seu julgamento não apareceu ninguém. Alexandre, o latoeiro, ou artífice, foi testemunha contra Paulo. E Paulo diz: Deus lhe dará paga por tudo que ele me fez. Depois ele diz: Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Aqui, como nós aprendemos com o Elvio, né, Gabi? Elvio? Marco Teles. Que não se trata de abandono. Crescente foi embora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Não se trata de abandono, e sim de necessidade de obreiro. Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Paulo teve um problema com esse Marcos.
durante a sua trajetória ministerial, eles tiveram um problema. E foi um problema muito sério. Mas Paulo, no fim da sua vida, ele diz: traga Marcos, eu preciso dele aqui. Não importa o que aconteceu lá no passado, eu preciso muito, ele me é útil. E ele diz no versículo de número 12: enviei Tíquico a Éfeso para assumir o lugar dele, lugar de Timóteo. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa, pois deixei em Carpo, em Troade. Estava se aproximando do inverno, e como ele estava numa masmorra, ali era muito frio, e ele precisava de uma capa para aquecer. Traga também meus livros, especialmente meus pergaminhos. No final da sua vida, quase morrendo, ele ainda queria ler, queria meditar. Esse era Paulo, um homem que nos ensina muito, com todas as suas palavras. Concluindo, irmãos, nessa nossa vida cristã é fundamental permanecermos firmes. Firmes. Pois sabemos que servir a Deus não é fácil. Ser cristão nessa era não é fácil. Não é. Enfrentamos lutas, perseguições e todo tipo de provação. Todo tipo de provação. Mas no fim de tudo isso, receberemos a nossa coroa que o justo juiz nos dará. 2 Timóteo 4:8. Como eu costumo dizer aqui na igreja, nós não somos daqueles que retrocedem. Ou como aquela penúltima mensagem: ainda que eu não saiba o que fazer diante de uma situação, os meus olhos estão postos em Ti, no Senhor, o Deus da nossa salvação.